Queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, presentes nesse recinto abençoado, boa noite. É uma responsabilidade muito grande, um prazer enorme, mas é muita responsabilidade falar sobre o Criador. E posteriormente, junto, falar sobre o co-criador. Deus. Nós temos muita dificuldade para entender o que é Deus. Porque, na verdade, nós não temos ainda a condição de assimilar, de compreender a essência do Criador. E por isso nós ficamos muitas vezes preocupados e entendendo de maneira totalmente errada, por assim dizer, o que é Deus. Desde os primórdios da nossa estada aqui nesse planeta, sempre tivemos aquela ideia de que há algo superior que comanda tudo. E isso geralmente é compreendido por nós segundo a nossa capacidade de assimilar as coisas. Refletir sobre Deus é algo que sempre que pensamos nisso, sempre preocupamos, sempre estivemos preocupados com isso. E com isso criamos as religiões. Mas, bem antes, na pré-história, paleolítico inferior, paleolítico médio, superior, neolítico, nós já tínhamos a ideia de algo. Então, o que aconteceu conosco? Como éramos ainda simples e ignorantes, adorávamos tudo que era diferente. Tudo que não compreendíamos, nós adorávamos. Nós adoramos o fogo, já adoramos a água, já adoramos o trovão, o relâmpago então nem se fala, né? Então, na verdade, tudo isso veio para nós como força extraordinária que nos causava medo, pavor de tudo que a gente não entendia. Depois de uns tempos, a gente foi assimilando as coisas e nós passamos então por um período que começamos a adorar outras pessoas. Pessoas extraordinárias para nós tornaram-se deuses. E aí nós entramos então naquele período do politeísmo, do qual a gente ficava naquela, qualquer coisa que fosse muito superior, alguém muito forte, alguém muito inteligente, alguém que podia fazer alguma coisa que a gente não entendia, tornavam-se deuses. Então tinha deuses para tudo quanto é canto. Tinha deuses para tudo. E durante muitos milênios nós ficamos assim. Estávamos no politeísmo. Acontece o seguinte, a fala hoje tem que ser bem sucinta, porque na verdade, se a gente for adentrar realmente nessa questão de Deus e Jesus, seriam várias horas. Mas, como o tempo é curtinho, nós vamos então fazer a coisa mais sucinta possível, mas que dê pelo menos para ter uma compreensão. Que na verdade, falar de Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, etc, etc, a gente nas reuniões públicas, a gente só dá uma pincelada e dá um empurrãozinho para que nós mesmos prossigamos, através dos estudos. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina esclarecedora, mas nós temos que procurar. O Espírito de Verdade falou algo muito interessante. Espíritas, amai-vos, porque o amor está acima de tudo. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo. Então nós precisamos adentrar realmente em todos os temas que são expostos nas casas espíritas, nas reuniões públicas, nos módulos, etc. Geralmente é só um início, depois a gente tem que procurar compreender através da literatura espírita, que é vastíssima, não é? Então veio para nós aquela questão de que
nós tínhamos também em nós algo diferente. Começamos a entender que nós não éramos simplesmente matéria, que nós tínhamos algo extra. Em suma, começamos a ter uma leve noção de alma, espírito, alguma coisa que animava o corpo. Com isso, na nossa ignorância, preocupávamos muito mais com a matéria em si, com uma leve preocupação com a coisa do lado espiritual. E aí começamos a criar rituais, não é? Voltados a culto aos mortos. Pensávamos que o morto, né? A gente sabe hoje que ninguém morre, né? Mas nós pensávamos que o morto, a alma do morto, quando na verdade hoje nós sabemos que não existe, que nós não temos alma. Ninguém aqui tem alma, porque nós somos almas e que temos corpos. Mas a gente pensava que tinha que cuidar daquela alma quando ela ia para o outro lado, e preocupado inclusive com a questão da sobrevivência da alma. E a preocupação era tanta que colocávamos às vezes coisas necessárias do dia a dia da matéria para o espírito. E a alma nessas alturas, né, para nós, ela estava envolvendo tudo. Atuava em tudo. E aí criou-se esses mitos de assombrações, espíritos do mal, etc, etc. Abrindo um parênteses que a gente está falando de Deus, mas só uma coisinha aqui que, na verdade, nós sabemos com certeza que não existe espírito mal, porque Deus não cria nada mal. Como todos os espíritos são a mesma essência, então não existe espírito mal, existe espírito ignorante, que muitos de nós estamos envolvidos nesse contexto. E então o culto aos mortos exatamente era para isso, garantir a sobrevivência do morto. Então, também todos aqueles que a gente tinha como poderosos, eles então eram vistos por nós como deuses. Eu vou ler um texto aqui, é chato a gente ficar lendo, né? Porque costuma, quando a gente está lendo, dá até sono nas pessoas. Mas eu tenho que ler um pedacinho aqui porque eu não consigo lembrar muitas coisas. No fim do Paleolítico Superior, de 50 mil a 5 mil anos antes de Cristo, depende da região, né? Quando o homem, ou seja, quando nós, encarnados, adentramos a estágio agrícola, ficamos mais sedentários, não é? Então nós passamos a considerar as pessoas mais importantes, ou aquelas que sobressaíam mais, como sobrenaturais, sobre-humanos. E aí nós criamos aquela era dos deuses. Esses deuses podiam ser deuses, semideuses. O semideus era aquele que o Deus, em contato com o mortal, criava semideus, etc. E cultuamos isso durante milênios. Criamos verdadeiras regiões no espaço, assim como o Campos Elíseos, né? O Olimpo, panteões dos deuses. E durante milênios nós ficamos assim, até que, em uma determinada região, um determinado povo, passou a ter a ideia de que Deus era um só. Não eram muitos deuses, não. Esse povo era o povo hebreu. Então essa crença de um Deus único era arraigada neles. Mas eles tinham o resto do mundo todo que acreditavam em vários deuses. E o interessante é que, se a gente prestar bem atenção, não é que eles acreditavam num Deus único, mas eles tinham um Deus único deles, que era o Javé, Deus de Israel. Javé era Deus de Israel. Mas olha só, eles não eram politeístas porque eles acreditavam em um para eles, mas eles acreditavam nos outros. Tanto que tinha uma disputa tremenda de sacerdotes, sacerdote de Baal, sacerdote de Baal, eram vários, eram muitos, eu me perco aqui. Se a gente for no panteão grego, né, tinha
Zeus, tinha vários. No panteão romano, Júpiter, que é o Zeus também, Netuno, Plutão, todos os corpos celestes, inclusive, eram deuses para eles. Mas eles, então, os sacerdotes brigavam entre si. Tem até aquela passagem de Isaías, né? Não, de Elias, que disputando com os deuses de Baal, quem acendia uma fogueira. Quer dizer, eles acreditavam que o Deus deles, o Deus de Israel, o Javé, era mais poderoso que os outros. Então, nessa hora, a gente vê que eles achavam que existiam outros deuses, porém, menos poderosos que o Deus deles. Mas isso não vem ao caso que não, que nós estamos falando de Deus, não é? Então, criou-se a figura de Javé, do Deus de Israel, e Moisés trouxe para nós alguns conceitos de Deus. Eu estou falando isso aqui porque lá na frente nós vamos ver que Jesus trouxe algo totalmente inverso. Veja bem que interessante. Javé, Deus de Israel, Deus que foi trazido por nós, por Moisés. Um Deus antropomórfico, uma criatura excelente, uma criatura em ponto grande, poderoso, etc. Um Deus como ditador, ciumento, vingativo, zeloso. Tudo isso está contido em Javé. Que os judeus, ou seja, os hebreus, né, era o povo escolhido. Então Deus que não era de todo mundo, e tinha um povo que era tutelado por ele. Os outros eram os gentios. Ensinou-nos a temer a Deus. Só cuida da vida terrena, e é verdade. Se a gente prestar atenção nos mandamentos, se alguém tiver a curiosidade de dar uma baixadinha na internet e na Torá, são 613 mandamentos. A gente vê que é tudo voltado para a vida material. E tem uma frase muito interessante, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, para que podeis ficar muito tempo, longos anos, na terra que o Senhor Deus lhe dará. Impõe a fé cega, castiga, usa a pena de talião, olho por olho, dente por dente, autoridade absoluta, proíbe as comunicações com os espíritos e que pune isso com a morte. Não vamos entrar muito nesse detalhe, que o Moisés tinha suas razões. Determina guerras de conquista em nome de Deus. Então, esse é o Deus de Israel, e que infelizmente, muitos de nós hoje ainda o temos assim. Mas aí vem Jesus e traz o seu conceito de Deus para nós. Então, Deus antropomórfico, Deus de perfeição moral. Deus como ditador ciumento. Deus como Pai misericordioso. Mudou tudo. De Senhor dos Exércitos virou Pai. Um povo eleito, os outros gentios. Ensina que todos somos irmãos. Ensina a temer a Deus. Em Jesus ensina a amar a Deus. Só cuida da vida terrena. Trata da vida espiritual. Se nós prestarmos atenção no que Jesus trouxe para nós, ele não falava de nada de matéria. Nada. É tudo a vida futura. Era tudo trazendo para nós a vida espiritual. Se bem que ele usava, né, exemplos do dia a dia para que nós pudéssemos entender, que senão a gente não entender nada mesmo. Autoridade, impõe fé, segue e castiga. Misericórdia, fraternidade. A justiça com fraternidade, a justiça com misericórdia. Autoridade absoluta, autoridade racional.
proíbe a comunicação com os espíritos. E Jesus fala com os espíritos, vede a transfiguração. Como é que foi a transfiguração? Estava Jesus no Tabor, transfigurado, conversando com Moisés e Elias. Então, demonstrando para nós ali que o intercâmbio é natural, é normal. Determina conquistas de guerra de conquistas. Nada pedir de volta ao próximo. Tudo o que quiseres, faça com os outros, tudo o que quiser que os outros vos façam. Então a gente vê que esses conceitos de Deus são assim. Agora nós vamos ver como é, olha, é bom a gente falar aqui porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, nenhuma religião, nós respeitamos todas as religiões, nós respeitamos toda a crença, seja ela qual for. Porém, o que eu vou dizer aqui agora são fatos históricos. Não é segredo e muito menos crítica a ninguém. Mas nós vamos ver agora Deus segundo ao catolicismo e ao protestantismo. Deus segundo ao catolicismo e protestantismo. No século IV, no ano 325, o imperador Constantino, ele estava com as pendengas políticas lá e ele resolveu colocar a religião no meio. É isso, na verdade é isso mesmo. E tinha um padre na Alexandria chamado Ário. Ele argumentava o seguinte, que o Cristo, sendo filho de Deus, deveria ter tido um começo, ou sido criado, e, portanto, era uma criação especial de Deus. Além disso, Jesus, sendo filho, o pai necessariamente seria mais velho. Então, essa era os ensinamentos do Ário. Ele era um padre de Alexandria. Mas tinha um outro, também de Alexandria, chamado Atanásio. Ele opunha tenazmente aos ensinamentos do Ário. Na sua visão, era que uma forma primitiva do triatrinismo, onde Pai, Filho e Espírito Santo eram um, mas ao mesmo tempo distintos de si. Eram um, porém distintos. Aí na segunda metade do século IV, na província da Capadócia, que hoje é uma parte da Turquia, tinham 3 sacerdotes que tinham uma visão próxima do Ário, do Atanásio, porém ela era mais detalhada. Então eles falavam o seguinte, eles propuseram a ideia que Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo eram coiguais, juntos em um mesmo ser, mas também distintos. Esses homens eram Basil, bispo da Cesareia, e o irmão dele, Gregório, bispo de Nissa, e Gregório de Nazianzo. Eram todos treinados em filosofia grega. Aí começou a colocar coisas gregas dentro da concepção de Deus no cristianismo. Quando foi o ano 381, o imperador Teodósio, 40 anos depois da morte do Constantino, ele então convocou um outro concílio. Isso foi em Constantinopla, para resolver essas disputas de uma vez por todas. E acabaram então adotando a questão da Trindade. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por conseguinte, determinou-se que, para os católicos, para os protestantes, porque o protestantismo nada mais é que uma derivação do catolicismo, Deus, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então, primeiro ele colocou Jesus e Deus como pessoa, né? Jesus tudo bem, mas Deus, a gente sabe. Esse era o conceito de Deus, até o século XIX.
quando nós recebemos o Consolador. E que trouxe para nós um conceito de Deus totalmente diferente. Então Kardec, sabiamente, que se nós prestarmos atenção nas perguntas do Kardec, elas foram bem planejadas antes de serem feitas. Ele perguntou na questão número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Ele perguntou quem? Ele perguntou que? O que é Deus? A resposta curtinha, porque não adiantava também a espiritualidade tentar nos explicar coisas que nós não vamos entender. Meus irmãos, olha, durante alguns séculos e talvez até alguns milênios, nós vamos ter a condição de assimilar direitinho a essência de Deus. Isso é muito profundo para nós ainda. Então nós vamos ficar com essas informações que estão vindo e elas virão gradativamente, segundo a nossa condição de entendimento, elas virão. Tudo é na hora certa, nós já adoramos a água, o fogo, etc. Então nós já estamos até bem. Que nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e acabou. Não entrar em mais detalhes. Será que ia adiantar? Se vocês entrassem em mais detalhes? E chovendo molhado. Então ele perguntou na número 2, pode-se dizer que Deus é infinito? A resposta: definição incompleta. Por que definição incompleta? Porque nós ainda não temos a condição de assimilar. Nós não sabemos ainda nem como perguntar, não é? Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Porque olha que interessante. O espírito, quando foi criado, como estão sendo criados ainda hoje, nenhum foi criado de maneira diferente. É a mesma maneira. O espírito é criado simples, ignorante, inteligente, imortal e dotado de livre-arbítrio. Olha só que interessante. Inteligente. Todo espírito é inteligente. Só que essa inteligência, que é o mesmo QI na criação, ela vai sendo desenvolvida segundo a idade e as experiências e a vontade do espírito. Mas na fonte, lá, na origem, todo espírito tem a mesma inteligência. Não poderia ser diferente, porque se um espírito tivesse 1 milésimo de QI mais que o outro, Deus estaria sendo parcial. E Deus não é parcial. Então, mas a nossa inteligência ainda para compreender Deus ainda está muito aquém. Então Kardec, como gosta de tudo muito bem explicadinho, perguntou assim: o que se pode entender por infinito? A resposta da espiritualidade: o que não tem fim, nem começo, é desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então eu peguei no dicionário mais alguma coisa para reforçar, né? É imensurável, incomensurável, incontável, inumerável, inúmero, eterno, etc, etc. Então, esse é o conceito de Deus, da espiritualidade para conosco. Mas aí vem os atributos, né? O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele põe uma frase interessante que diz assim, ó, ele é criação de si próprio, de onde todas as coisas saíram. Ele está nelas e as desenvolve. Nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. E aí entra na questão dos atributos. Mas o Kardec ainda resolveu perguntar mais alguma coisinha. Ele falou assim: de onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como é que nós vamos provar que Deus existe? Se o Leon Denis falou ali atrás que ninguém nunca o viu, como é que é? A resposta à espiritualidade, como sempre, curtinha, mas encaixada direitinho. Num axioma que se aplicai em vossas ciências: não há efeito sem causa. Procureis a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E é verdade. Quando a gente olha para o espaço, será que alguém fez aquilo ali? Alguém que você conhece? Alguma civilização? Então, só pode ser criação de uma inteligência superior. Para crer que basta que Deus
crer em Deus, basta que lance o olhar sobre a criação. O universo existe, logo tem uma causa. Porque quando a gente pensa em Deus, olha, a nossa ideia de Deus é tão tacanha, né, que nós chegamos a pensar que o nosso planetinha, que é maravilhoso, que é a nossa escola, que é a nossa casa, que é onde nós temos a oportunidade de evoluir, mas ele é pequenininho em relação ao universo. O nosso planeta em relação ao universo poderia ser comparado a um grão de areia perante um deserto. Nós acharmos que somos os únicos, né? E que esse planeta aqui, Deus está voltado só para cá. Que importância que nós queremos que na verdade nós não temos. Se bem que o Espírito, se nós prestarmos atenção, a nossa importância é tanta que nós somos mais importantes do que o universo. O Espírito é mais importante que o universo, porque o universo é matéria. E o que é matéria é transitória. E o Espírito, uma vez criado, não. O Espírito, uma vez criado, é para sempre. E o Kardec ainda, outra pergunta. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta, a de que Deus existe, pois de onde que lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. E é verdade. Todos os povos sempre tiveram certeza absoluta de algo superior que nos criou. E em qualquer ponto do planeta. Aí a pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Resultado de ideias adquiridas? Sim, poderia, né? Mas olha só, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Todos os povos têm. Não interessa o seu grau evolutivo, todos os povos têm. Desde os povos mais evoluídos, intelectualmente falando, até os mais atrasados no intelecto. E aí, na pergunta 10, uma pergunta que o Kardec faz que é interessante. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta foi taxativa, não. Falta-lhe para isso o sentido. Nós ainda não temos essa condição. A 11, pergunta 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição, olha só, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Aí a gente lembra Jesus, não é? Quando ele disse, bem-aventurados que têm puro coração, porque esses verão a Deus. O que é ter puro coração? Ora, todos nós, um dia seremos espíritos puros, todos nós, a humanidade toda. Uns mais depressa, outros devagar, outros mais devagar. Então, qualquer um de nós poderá um dia ser um co-criador, ser um espírito crístico. Está aberto para nós. O objetivo é esse. Porque o objetivo da criação do espírito é que ele seja feliz. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Mas como é que nós seremos felizes? Quando nós não tivermos mais imperfeições. As imperfeições que nos trazem a felicidade. O sofrimento é diretamente proporcional à nossa imperfeição moral. Quando o Espírito expurgar todas as suas imperfeições, tornar-se um Espírito puro, aí ele vai caminhar uma caminhada bem longa ainda para tornar um Espírito crístico. Aí sim, ele verá a Deus. E Jesus falou, bem-aventurado o que tem pobre espírito, o que tem puro coração, que verá a Deus. É lei. É o futuro de todos nós.
o Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa do seu atributo, dos seus atributos? Aí o texto é grande, a resposta é grande, eu vou ler um pedacinho aqui para a gente amarrar aqui. Ó. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Então, do nosso ponto de vista, sim, mas ainda estamos longe de chegar à condição de compreender a ideia completa dos atributos de Deus. Mas para nós entendermos, então tem alguns atributos aqui que a gente entende, mais ou menos, né? Por exemplo, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. O nada não existe, então, né? Ou então também teria sido criado por um ser anterior. E assim, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, é eterno. Eterno é aquilo que não foi criado. É imutável, claro, né? Se tivesse sujeito a modificações, a mudanças, como é que seria o universo, hein? Ia ser um tal de um planeta sair da órbita, bater no outro, estaria tudo complicado. Então, Deus é imutável. Como imutáveis são as suas leis. Leis morais, leis divinas. Cita algumas. Lei do trabalho, lei de sociedade, lei de destruição, lei de conservação. Ou todas essas leis. Lei de justiça, amor e caridade. São leis imutáveis, elas são eternas. Porque elas foram criadas há um tempo remoto. E de mais a mais, foram criadas perfeitas. Então elas não têm como mudar. Não tem como mudar. Essas leis foram criadas há bilhões de anos atrás, estão atuais hoje, estarão atuais há bilhões de anos na frente. Elas não têm como mudar. E isso vem da imutabilidade de Deus. É imaterial. Quer dizer que difere de tudo que nós entendemos por coisas da natureza. Difere de tudo que chamamos matéria. Né? De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, Deus não pode dizer que tem uma matéria que criou Deus. Porque toda matéria é mutável, ela está sujeita a alguma coisa, sujeita à temperatura, à pressão, etc. É único. Se muitos deuses houvesse, como nós achávamos de primeiro, né, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Teria sempre um que fez uma coisa, outro fez outra, então acabaria um tendo divergência, conflito com o outro. É onipotente. Ele o é porque é único. Por isso que ele é onipotente. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou igual a ele. Então ele não seria Deus. Na acepção da palavra Deus, né? É onipresente. Está por todo lado, vê tudo, nada está escondido dele. É onisciente. Ele entende todas as coisas. E tem toda a sabedoria. Ele conhece tudo. Deus não somente vê tudo, mas ele também conhece tudo de maneira perfeita. Porque senão não seria Deus. Se ele não soubesse tudo, como é que ele criaria o universo? E aí a gente lembra dos co-criadores, dos espíritos crísticos, que sabem tudo também. E nós seremos assim um dia. Saberemos tudo. É soberanamente bom e justo. A gente vê que em Deus tudo é sublime, tudo é perfeito. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, por aí a gente vê que o nosso entendimento sobre Deus ainda deixa muito a desejar, com amplas possibilidades de a gente conseguir entender melhor num tempo relativamente longo ainda, porque falta muito para a gente ter a condição de assimilar, entender a essência do Criador.
Como foi pedido, nós vamos tentar, né, num espaço de tempo não muito longo, falar sobre o co-criador. Jesus, o Cristo de Deus, nosso mestre maior. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Interessante, olha. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi sucinta: Jesus. Acabou, não falaram mais nada. Então, meus irmãos, para nós, Jesus é nosso guia e modelo. O que é guia? Guia é aquele para ser guiado, seguido. E modelo? Modelo é para ser imitado. Então nós temos que seguir a Jesus e imitá-lo. Porque se nós seguirmos Jesus, nós vamos ver o caminho certo. E se nós imitá-lo, nós só vamos agir certo. Porque em nenhum momento, durante o curto período que ele teve conosco, e olha só, um curto período que mudou a história do planeta. Nós temos antes e depois do Cristo. Mudou com 3 anos de pregação. Mudou tudo. Porque até então, como é que era? Deus ciumento, caprichoso, cruel às vezes, rígido. Aí vem Jesus e fala assim: Deus é Pai. Pai é para ser amado, respeitado. Pai não é para ser temido. Se nós que somos imperfeitos, espíritos aí complicadíssimos, e se nós prestarmos atenção, olha só, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, meus irmãos. Moralmente nós estamos capengando. Temos muito que mudar. Nós tratamos nossos filhos com carinho e com amor. Imagine o Criador de tudo, que é o amor, a sabedoria, a misericórdia, o amor absoluto e a sabedoria e a justiça absolutas. Então, não tem nem como a gente comparar. Jesus, sabiamente, que ele falou assim: olha, se um filho pede o pai um pão, ele dará uma serpente? Se o filho pede um pão, desculpe, perdoe-me. Se o filho pede um pão, ele dará uma pedra? Se o filho pede um peixe, o pai dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, palavra de Jesus, não fazem assim, vocês dão o melhor para os vossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, que dá para nós toda a oportunidade de sermos felizes, porque o importante é ser feliz. Nós estamos aqui para ser felizes. Nós não estamos aqui para sofrer, não. Por que nós sofremos? Porque nós somos orgulhosos, egoístas, intolerantes, impacientes, preconceituosos. É por isso que nós sofremos. Invejosos. Imaginaram como sofre uma pessoa que tem invejosa? Sofre demais. Quer ver que outros têm coisas que ele não tem e ele acha que ele deveria ter. Isso é um sofrimento enorme. Emmanuel, outra vez vou ter que ler outra vez, eu não consigo guardar nada. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele tem logo no início do livro, tem um texto lá que ele intitulou de A Comunidade dos Espíritos Puros. Ele fala assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, né, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então sabemos que cada planeta tem seu Cristo, tem seu tutor, cada sistema solar tem seu tutor, cada galáxia tem, enfim. Deus comanda o universo
através dos seus prepostos. Então, bem, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, olha, seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber, esse é Emmanuel falando, ao qual nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. Ora, o nosso planeta foi criado há aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de anos. Então, nesse período, nesses milênios todos, o mestre esteve por aqui, na região por aqui, 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prômodos da vida da matéria em ignição do planeta, ou seja, nos primórdios da vida. Porque o nosso planeta era uma bola incandescente que veio sem forma, sem nada. Aquilo, temperaturas elevadíssimas, porque você vê, a rocha estava em estado líquido. E foi, durante os milênios, foi esfriando, formou uma crosta. E quem estava trabalhando nisso aí, para que tivesse aquele esqueleto propriamente dito? Era uma pleiade de espíritos enviados por Deus, comandados por Jesus. E a segunda vez, quando ele esteve por aqui, foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Por aí a gente vê o quanto que o mestre preocupa com esse planeta. Ele o tomou como seu tutelado. Imaginemos, quando Jesus esteve aqui, a dificuldade desse espírito para adensar-se o suficiente de encarnar num planeta como o nosso. Porque nós sabemos que quando nós espíritos vamos evoluindo, o nosso perispírito, que é a nossa capa, né? O que nos envolve, o que envolve o espírito, né? Essa capa chama-se perispírito, ela vai ficando fluídica. Vai a ponto de quase como se não existisse. Porque o espírito em si não tem forma. O que dá forma é o perispírito. Porque o que é um espírito? Um espírito é centelha divina. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus? Nossa, isso aqui? Semelhança de Deus? Que é isso? Mas nós, intrinsecamente, somos. Porque nós somos centelha divina. O que nos dá forma é o perispírito. Mas o espírito, quando alcança uma condição evolutiva de espírito crístico, é como se não tivesse perispírito. Então ele tem que adensar, tornar-se denso. E não existe varinha de condão. Porque a gente pensa, né, que, não, os espíritos muito evoluídos podem tudo. Não, existem leis que têm que ser respeitadas. E eles não desrespeitam leis nenhuma. Então, se ele está na condição de estar praticamente sem perispírito, ele tem que adquirir um perispírito. Mas como é que um espírito crístico vai adquirir um perispírito num planeta grosseiro como o nosso? Então ele teve que se adensar, espírito, adensar-se a ponto de conseguir envolver-se nos fluidos pesados da Terra e conseguir um perispírito, para que ele pudesse encarnar. E como é que foi as coisas? A mãe, o pai não teve um pai biológico. Mas e a mãe? A mãe é um espírito de alta envergadura. Um espírito elevadíssimo, que adensou-se também o suficiente para estar aqui junto conosco. Isso é uma prova de amor irrefutável. Descer dos píncaros a um planeta, porque naquela época estava mais para primitivo do que de provas e expiações. Hoje nós estamos em provas e expiações, a duras penas, capengando por aí para tentar ver se consegue aí entrar numa regeneraçãozinha aí, mas está difícil.
porque nós somos muito complicados. Então, ele veio, esteve conosco e trouxe a lei do amor quando vigorava a lei de justiça. Dura, seca, olho por olho, dente por dente. Então, só para dar, porque o tempo é muito curto, né, gente? Para a gente falar de Jesus, daria horas, né? Mas só para a gente entender mais ou menos o que ele trouxe para nós. Por que a gente fala que Jesus trouxe a lei de amor? Porque ele disse o seguinte, olha só, está lá na Torá. A Torá, não tenho certeza, o mandamento 219 da Torá. Está lá assim, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Mas quem era o próximo para o hebreu? Seria outro hebreu. Então, Jesus falou conosco várias vezes, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ele sempre falava isso. Mas Jesus em nenhum momento ele derrogou leis, não. Mas ele modificava alguma coisa, né? Ele dava sempre um aditivo à lei. Então, Jesus sabe muito bem que não dá muito certo amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós não nos amamos. Como é que nós vamos amar o próximo como nós mesmos? Se nós não amamos nem a nós mesmos, nós não vamos amar o próximo. E como é que nós vamos amar a Deus se não amarmos o próximo? Não tem como. Você vai amar o pai se odiar o filho do pai. Não tem como. Então Jesus trouxe um mandamento dele. Esse é dele. Falou, um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Mudou tudo. Já pensou? Quando nós amarmos uns aos outros como Jesus nos ama? Esse mundo vai pular para mundo celeste, não é? Mas até isso vai demorar um bocadinho. Então, como a lei era aquela coisa assim, ele falou uma coisa muito interessante. Aprendeste com os antigos. Por que ele falou aprendeste com os antigos? Porque está lá na lei. Amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Quem era o inimigo, hein? O inimigo era todo aquele que não era judeu. Aí Jesus falou assim, eu porém em verdade vos digo, amai os vossos inimigos. Deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que lhe quer mal. Orai por todo aquele que vos persegue e calunia. É exatamente o que nós precisamos fazer. Sabe o que é interessante? Por que Jesus falou isso? Nos conhecendo muito bem, ele sabe que, primeiro, não é legal ser inimigo de ninguém. Faz sentido ser inimigo de alguém? Faz sentido odiar alguém? Porque quando eu odeio, eu estou me envenenando. E nem sempre a criatura que eu odeio está predisposta a receber as emanações que eu envio para ela. Às vezes ela é muito melhor que eu. Então aquilo volta para mim. Então não faz sentido odiar ninguém, ter inimigo. Agora a gente não pode falar esse negócio de não ter inimigo, porque se é de lá para cá, você não tem como, né? Ter inimigo. Se você tem inimigo, não o odeie, amai-o. Mas amar o inimigo, é claro que vai levar para casa, ô meu inimigo, vamos lá para casa, nada disso, que vai pensar que você está brincando com ele, né? Amar o inimigo é não querer o mal para ele. Deixa quem amar o inimigo. Se precisar, ajude-o. É difícil, gente, porque geralmente, a gente fala, mas não faz, não. Mas aqui, tudo que a gente fala aqui, geralmente é difícil. Porque nós ainda deixamos o orgulho balizar a nossa caminhada. O orgulho não deixa que nós sejamos humildes. Não deixa. E, para mim, a maior prova de humildade que Jesus deu foi naquele momento na cruz. Quando ele pediu a Deus que perdoasse os seus agressores. Porque ali ele nos deu duas lições. Duas. É só a gente prestar bem atenção no que foi dito ali. Veja bem. Jesus não dignou-se a perdoar. Olha a humildade. Ele não dignou-se a perdoar.
Falou, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem, né? Isso aí ele nos deu um exemplo de humildade. Pediu ao Pai. E essa é outra lição que ele nos deu. Ele não precisava perdoar ninguém. Porque a gente só perdoa alguém quando se sente ofendido. Não faz sentido eu vou perdoar alguém que não fez nada. E alguém conseguiu ofendê-lo? Não. Então ele não precisava perdoar ninguém. Mas como ele sabia que fatalmente aqueles que estavam fazendo aquilo teriam que responder, ele pediu ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. São crianças. E aí o mestre nos deu essa lição fantástica de humildade e que nós precisamos exatamente seguir, tê-lo como exemplo. É um modelo. Jesus foi a humildade na essência mais pura. Só amor. O tempo todo. Nos ensinando, é assim que faz. Nos ensinava por parábola. Sabedor da nossa ignorância, a gente não entender mesmo coisas mais transcendentes. Ele falava as coisas simples. Utilizava as coisas do dia a dia. E nos deu também uma lição muito importante sobre as vidas sucessivas, ou a pluralidade das vidas, das encarnações. Quando ele falou com Nicodemos, né, que, na verdade, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos falou, mas como é que é isso, mestre e tal? Eu falei, não vou explicar isso para você, não, você não está entendendo nada. Quer dizer, o doutor da lei não entendeu. Imagine nós, não iríamos entender. Mas ele foi claro, claríssimo. Tem uma outra passagem que Jesus perguntou aos discípulos, quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Está lá no Novo Testamento. João o Batista, outros, Elias, ou outros profetas, ou um dos outros profetas que ressuscitou. Aí Jesus perguntou, e quem dizes que eu sou? Aí Pedro respondeu, o Messias, filho de Deus, o Messias de Deus, disse Pedro. Olha, por aí você vê, por exemplo, eles falam assim, não, é o João Batista, mas João Batista, como é que é o João Batista? Eles cresceram juntos, não é? Elias, você tinha desencarnado há muito tempo atrás. Então eles já tinham a noção das vidas sucessivas. E Jesus sempre trouxe para nós essas informações que ficaram veladas. Então, meus irmãos, nós temos que entender algo muito interessante a guardar muito na nossa consciência. Jesus não é o filho primogênito de Deus. Porque quando nós pensamos assim, nós estamos fazendo uma injustiça enorme com ele. Jesus foi criado simples, ignorante, imortal, inteligente, dotado de livre-arbítrio, como todos nós. Porque se ele tivesse sido criado de maneira diferente, Deus estaria sendo parcial. Criou fez uma criatura à parte. E isso não bate, não encaixa com a sabedoria absoluta. A imparcialidade absoluta. Em Deus tudo é absoluto. E aí o mestre passou por tudo que nós passamos. Alcançou a condição de espírito puro. Mais um tempo enorme. E há 4 bilhões e 400 milhões de anos atrás, ele já era um espírito crístico. Vê a Deus. Co-cria. É enviado. Porque Cristo não é sobrenome. Naquela época, naquela região nem tinha sobrenome. Era fulano, filho de ciclano, etc, etc, né? Então, Cristo é um título, que em grego é o enviado, o ungido, né? E, na verdade, Jesus foi o enviado por Deus. E assim, nós, muitas vezes, ficamos perdendo um tempo tremendo com ideias que não tem nada a ver. Primeiro, nós ficamos temendo a Deus. Depois nós falamos que Jesus é Deus.
Jesus é o nosso irmão maior. Irmão, nosso irmão, filho de Deus como todos nós. E ele disse: tudo que eu faço, vós fareis e muito mais se quiserdes. Só depende de nós. Se quisermos, sim, faremos. Agora, não tem jeito também da gente não querer, sabe por quê? Para fechar. Existe uma lei divina, imutável, perfeita, que chama-se lei do progresso. Não adianta a gente empacar, não. Porque essa lei nos empurra. Então, fatalmente, nós seremos espíritos puros. É da lei. É isso, meus irmãos. A gente poderia, se tivesse mais tempo, a gente falaria um pouco mais, né? Eu agradeço a atenção de todos e que nós possamos levar para os nossos lares essa psicosfera gostosa desse ambiente aqui, né? E que a paz do Divino Mestre se faça presente junto a todos nós. Muito obrigado, uma boa noite.